Dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos usando aqui uma revista que se chama Legados de Fé. Nós falamos na revista, na lição número 1, a respeito de Jesus, depois na 2 sobre Maria, e na 3 falamos sobre José, o pai de Jesus. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais de Zacarias, né? Sacerdote, e de Isabel, sua mulher. Ambos, né? Foram os pais, né, de João Batista, o precursor de Jesus. A Bíblia diz que há tempo certo para todas as coisas e que Deus tem o controle desse tempo, fazendo tudo com perfeição. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E em Eclesiastes 3,11 nós vamos encontrar: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Vamos guardar bem essa questão do devido tempo, que a lição vai nos falar um pouco a respeito disso. No entanto, não nos acostumamos com a espera. Falávamos isso terça-feira no nosso encontro do Compartilhando a Palavra. Muitas vezes chegamos a achar que certas bênçãos não nos alcançam porque estamos fazendo algo errado. Ou não temos fé suficiente. Esquecemos que Deus tem tempo e propósito para todas as coisas que nos dizem respeito. A história de Zacarias e Isabel nos ensina sobre o valor da espera e da fé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. No Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5, o evangelista escreve assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do torno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer, alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias.
Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo, não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumpriram. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. A narrativa sobre Zacarias e Isabel começa com uma afirmativa sutilmente contraditória do ponto de vista da tradição judaica. Ambos eram justos diante de Deus e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. A piedade, e aqui piedade no sentido de serviço ao Senhor, deste casal, é ressaltada com os adjetivos justos e irrepreensíveis. Isso quer dizer que serviam fielmente ao Senhor, a Deus. Por isso, era difícil para eles entenderem sua situação de não terem filhos, pois as pessoas sustentavam naqueles tempos que Deus abençoaria seus servos fiéis, dando-lhes filhos. A menção da idade provavelmente visa deixar claro que não podiam esperar qualquer mudança na situação. Zacarias, cujo nome significa Yahvé, lembra-se, era sacerdote do turno de Abias, né? Era o 8º turno, está lá em Crônicas 24. Um dos 24 que se revezavam nas tarefas do templo, conforme foi estabelecido por Davi. Apesar da avançada idade, Zacarias estava de prontidão no seu turno e foi sorteado para queimar incenso no santuário. Esta era uma tarefa privilegiada, considerando que o santuário não era acessível. E como havia muitos sacerdotes, alguns nem chegavam a ser escalados durante toda a sua vida. E outros eram escalados apenas 1 ou 2 vezes. Foi cumprindo seu sacerdócio no tempo que Zacarias foi visitado por um anjo enviado do Senhor para anunciar o nascimento de seu filho. Note que o anjo diz: a sua oração foi ouvida. O que aponta para o fato de que o sacerdote colocava o desejo de ser pai diante de Deus. Pensa bem, ele já era um homem velho, né? Quanto tempo ele não estava orando para que a mulher dele tivesse filho? Às vezes ele já tinha até desistido, né? Tinha até, nem vou orar mais, porque não vai acontecer mesmo, né? Mas o anjo disse para ele: a sua oração foi ouvida. Porém, a reação manifestada por Zacarias não é de quem orava com fé. Ele contesta com um argumento válido, por sinal, da idade avançada dele e da esposa. Ao que parece, não se tratou de uma dúvida sobre como aconteceria o nascimento, como foi no caso de Maria. Maria não duvidou que ela teria filho, só queria saber que jeito, uma vez que ela não conhecia varão. Mas Zacarias, ele duvidou se o nascimento aconteceria. A resposta dada pelo anjo, primeiramente, em forma de apresentação pessoal, o anjo se apresenta, não é? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. O mesmo anjo Gabriel que apareceu a Maria. Então, ele se apresenta como anjo e enfatiza sua autoridade de alguém enviado de Deus. E emudece Zacarias. Zacarias ficou mudo porque duvidou, né? Sua incredulidade não anularia a ação de Deus, mas ele estaria impedido de anunciá-lo. Ele só poderia falar sobre isso, sobre o anúncio do nascimento do filho, depois que o menino nascesse. Quando isso aconteceu, sabiamente usou sua voz para glorificar o nome do Senhor, estando cheio do Espírito de Deus. Vejamos. Os versículos 57 diz assim:
A Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo, da sua alegria. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, que era o costume. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve se chamar João. Disseram: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que ele dissesse. Então o pedido, uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida falava louvando a Deus. Certamente que o tempo de silêncio e expectativa foram importantes para o amadurecimento da fé desse homem de Deus, que mesmo sendo justo e irrepreensível, teve seu momento de dúvida. Será que isso é verdade? Isabel, cujo nome significa meu Deus prometeu, recebeu a gravidez como um favor de Deus para tirar a sua vergonha diante da comunidade. As mulheres que não tinham filhos eram mal vistas na comunidade. Haja visto a história da mãe de Samuel, é um exemplo, a mãe de Sansão é outro exemplo, né? Durante sua gestação, Maria foi à sua casa, estando as duas grávidas. Diz lá no versículo 39, naqueles dias dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, numa cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece o Messias no ventre de sua parente, glorificando mais uma vez o Senhor e honrando Maria como sua mãe, como a mãe do Salvador. Isabel ainda dá uma palavra profética a Maria: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas por parte do Senhor. Ainda que as mulheres não exercessem normalmente o sacerdócio, Isabel reflete a sua familiaridade com o ministério sacerdotal pela postura que assume diante da revelação dada pelo Espírito Santo. Embora o costume da época fosse dar ao filho homem o mesmo nome do pai, Isabel escolhe para o filho o mesmo nome que o anjo anunciou a Zacarias: João. O nome João, que significa Deus é gracioso. Você vê que todo nome no hebraico ele tem um significado. Além de ter sido determinado por Deus, manifesta a bênção e a graça de Deus na vida desse casal. E, apesar da idade avançada, eles foram abençoados por Deus com a bênção de ter um filho, né? Que significava muito para as mulheres e para os casais naquela época. Não se vê outras menções sobre Zacarias e Isabel na Bíblia. Nós só vamos ouvir falar dos dois aqui, nesse capítulo 1 do Evangelho de Lucas, narrado por Lucas. Todavia, esse único relato tem muito a nos ensinar sobre fé, fidelidade, serviço a Deus e milagres, né? Isso foi um milagre, a gravidez de Isabel. Ainda que alguns elementos da vida de Zacarias e Isabel não sejam comuns a nós, como o modelo de sacerdócio da época, o papel das mulheres e até mesmo o impacto social de não ter filhos, suas vidas inspiram de muitas formas, ensinando-nos preciosas lições. Pessoas fiéis também vivenciam situações difíceis e desagradáveis. O que foi que Jesus falou? No mundo tereis aflição. Jesus não disse que a nossa vida seria um mar de rosas, né? Aliás, muito pelo contrário, né? Quem quiser vir após mim, disse Jesus, tome a sua cruz e me siga. Embora muito se pregue hoje sobre o sucesso, as pregações hoje são isso, sucesso, né? Ganhos financeiros, né? Uma vida confortável, que advém da fé, a vida vitoriosa prometida pelo Evangelho passa pelo enfrentamento de muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Todavia, temos uma certeza gerada pela fé
Deus ouve orações sinceras. Não foi isso que o anjo falou para Zacarias, né? Deus ouviu a sua oração. Está lá no versículo 13. Disse-lhe para o anjo, porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E nos socorre em nossa angústia. E está escrito no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações, levando-nos à superação. Nossa fé em Deus não vai nos garantir ter tudo que desejamos. Era o que falávamos aí na terça-feira. Nem no tempo que queremos. As bênçãos de Deus em nossas vidas são associadas aos seus propósitos, ao propósito de Deus para as nossas vidas. Né? Eu vi um rapaz pregando um dia a respeito disso, e ele falou assim que o grande problema é que nós fazemos um plano de vida e queremos que Deus assine embaixo, quando deveria ser o contrário. Nós deveríamos assinar embaixo do plano de Deus para a vida da gente. É diferente, é o contrário, né? Então, as bênçãos de Deus na nossa vida são associadas aos seus propósitos. E, embora nos tragam muita alegria, destinam-se a algo maior, que é a manifestação da sua graça e poder para além de nós. Eu costumo dizer sempre, isso é uma verdade, que o milagre que acontece na nossa vida, a bênção que acontece na nossa vida, não é um fim. Né? O milagre, a bênção que acontece na nossa vida é um meio. É um meio de nós mostrarmos para as pessoas o que Deus é capaz de fazer. Então, quando acontece alguma coisa na nossa vida, uma bênção, é para nós testemunharmos. Não é para ficar conosco, guardadinha lá na nossa gaveta, né, de preciosidades. Nós temos que usar a bênção, temos que usar os milagres que Deus faz na nossa vida para testemunharmos, né, sobre Jesus, sobre Deus, sobre as pessoas, né? Voltando a Eclesiastes capítulo 3, diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Nossa humanidade tem seus limites. Notamos os limites humanos, especialmente através da postura duvidosa que Zacarias teve diante do anúncio do anjo. Isso é para pensar. Quantas vezes oramos por algo e quando está para acontecer, deixamos a incredulidade tomar conta, passamos a olhar as circunstâncias e não criamos expectativas em Deus que tudo pode. Né? É aquilo que eu falo às vezes, né? A gente está orando, e quando Deus vai responder, a gente levanta e vai embora cuidar da nossa vida. Né? O salmista escreve lá, no Salmo 55, nos versículos 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu gosto muito desse versículo, vou até repetir. Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa é uma atitude de incredulidade que precisa ser evitada. Né? Precisamos parar de orar as circunstâncias. Não parar de fazer igual Pedro, quando Jesus falou para ele, pode vir, Pedro. Né? E Pedro saiu andando por sobre as águas, de repente ele olhou a circunstância, né? Olhou, né? O vento, as ondas do mar e teve medo. Deixou de olhar para Jesus, deixou de confiar na palavra de Jesus que mandou ele ir, e ele afundou. Então, essa é uma atitude de incredulidade que precisamos evitar. Precisamos aprender a exercer a fé e confiar que Deus tudo pode. O emudecimento de Zacarias não foi propriamente um castigo, mas além de um sinal de autoridade do anjo, serviu para a sua proteção. Se ele pudesse falar, poderia espalhar a sua incredulidade. Muitas vezes o melhor remédio para a dúvida é silenciar-se diante das pessoas. Né? Falava terça-feira ainda que o silêncio não comete erros, como diz o meu filho, Cleison. Podemos falar com Deus, mas quando ficamos disseminando dúvidas, enfraquecemos a nós mesmos e a quem está ao nosso lado. Né? Eu estou orando ao Senhor, mas não sei não é? Eu estou orando ao Senhor e creio que Deus, ao seu tempo, vai me abençoar. Nossas limitações não limitam a bênção de Deus. Deus não deixou de abençoar Zacarias. E nem de honrá-lo por causa de um momento
Em que fraqueza? Porque Deus conhece os corações e sabia da fidelidade do seu servo, né? Diz lá no versículo 6, ambos, Zacarias e Isabel, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Deus conhecia isso. Cada um de nós tem as suas próprias fraquezas. Cada um de nós tem as nossas próprias limitações. Temos momentos de dúvida ou questionamento, mas não podemos perder os princípios da fé cristã. Devemos nos esforçar para viver de forma justa diante de Deus e das pessoas, cumprindo os preceitos e mandamentos do Senhor. Fazendo aquilo que Ele nos manda. Ora, o que Zacarias estava fazendo? Exercendo diante de Deus o seu mistério. Que era aquilo que Deus tinha mandado fazer. Perseverando na oração diante de Deus, né? Deus ouviu sua oração. A sua oração foi ouvida, falou o anjo para ele. E nos alegrando com os feitos de Deus, não só em nossa vida, mas também na vida dos nossos irmãos e irmãs. Nos versículos 39 a 45, nós vemos a visita, né, que Maria faz a Isabel. É muito bonito esse texto, muito bonito esse texto. Vale a pena ser lido, né? Naqueles dias, Ponte de Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O Deus que sonda os corações, está escrito em Jeremias 17, capítulo 10, né? Vamos até olhar, que eu também gosto muito desse texto. Jeremias 17, capítulo 10, ele diz assim, ó. Desculpa, Jeremias 16, 17, 10, diz assim. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o Deus que sonda os nossos corações, como escreveu Jeremias, certamente manifestará seu perdão e graça sobre nós diante das falhas, dando a oportunidade de recomeçarmos com confiança diante dele. Muitas vezes desanimamos na caminhada, deixamos de acreditar por um momento, mas isso não nos desabilita a receber as bênçãos do Senhor. Mesmo porque elas não nos são dadas por mérito. Podemos confiar que em nossas vidas os planos de Deus não serão frustrados. E Ele se manifestará em tempo oportuno, nos renovando a fé e a esperança, porque suas promessas e propósitos têm tempo certo para se cumprir. Tem tempo certo para se cumprir. Não há impossíveis, nem situações difíceis para Deus, foi o que anjo falou para Maria. Quando ela perguntou como é que ela ia ficar grávida se ela não conhecia varão, né? O anjo disse para ela, para Deus não há impossíveis. Antes da gente concluir esse texto, né? Eu quero dar uma sugestão para você, para ler nesse mesmo capítulo, primeiro, dos versículos 67 até 80, o Cântico de Zacarias. É um texto muito bonito, onde Zacarias vai enaltecer a Deus pela bênção que Deus estava dando, não para ele e para sua mulher, mas para todo Israel, com a vinda do João Batista. Não é?
tinha como propósito, né, alertar o povo, né? Zacarias veio para alertar o povo de que Jesus estava chegando, né? Então ele diz assim, ó, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, o cântico de Zacarias, ele vai além da bênção que Deus deu para o casal. Ele vai agradecer a Deus pela bênção que Deus deu para o fogo de Israel. É um texto muito bonito, que eu não vou ler não, mas eu quero que eu faço questão que depois cada um, né, que já está com a sua Bíblia aberta, possa ler esse cântico de Zacarias. Está lá no Evangelho de Lucas, narrado por Lucas, capítulo 1, versículos do 67 até 80. Não deixe de fazer isso. Zacarias e Isabel nos deixam um legado de fé e perseverança. Paulo fala muito a respeito de perseverança, né? Perseveram a Deus com simplicidade, olhando para Ele, quem Ele era, quem Ele é e quem Ele sempre será, o Senhor. Deus é o Senhor. Não importa se Ele já respondeu a sua oração ou não respondeu a sua oração. Nós não louvamos a Deus por aquilo que Ele faz para nós. Nós temos que reconhecer a Deus por aquilo que Ele é, né? Onipotente, onisciente, aquele que tem o cuidado de nós, que zela pelas nossas vidas. É por isso que nós temos que louvar a Deus, por aquilo que Ele é e não só por aquilo que Ele faz. Nada devemos fazer para Deus visando receber dele alguma coisa. Deus não precisa que a gente faça nada para Ele, né? Deus apenas procura, como eu disse Jesus para a mulher samaritana, verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É isso que Deus procura. As bênçãos mais preciosas já recebemos de Deus. Perdão, né? O amor, a graça, a nossa salvação e a nossa filiação a Deus. Deus nos ama e sempre tem o melhor para nós. Ele sabe o que de fato será bênção em nossas vidas. Muitas vezes Deus não dá aquilo que a gente está pedindo, mas com certeza Ele vai nos abençoar com aquilo que nós de fato estamos precisando. Nós aqui muitas das vezes, né, como diria meu pai, muitas das vezes não reconhecemos isso. A nós cabe servir com alegria e singeleza de coração, como faziam os irmãos lá no começo da igreja, narrado lá em Atos dos Apóstolos, né? Serviram a Deus com singeleza, com simplicidade de coração, crendo que na presença do Senhor há toda a força necessária para isso. Vamos buscar em Deus essa força. Para a gente pensar aí durante a semana, né, relembrando dessa passagem do Evangelho de Lucas, né, que a gente nunca pensa nisso, nunca estuda essa passagem, né, do anúncio e do nascimento de João Batista, mas tem uma riqueza muito grande. Agora que eu me debrucei aqui no estudo para ver que realmente tem muito a nos ensinar. Uma pergunta para cada um de nós responder. O que podemos fazer enquanto aguardamos a resposta de Deus para não desanimar na nossa fé? O que podemos fazer? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela oportunidade que temos sempre de estudar a Tua Palavra. Que o exemplo de Zacarias e Isabel sirva, Pai, para que nós possamos entender que as coisas são feitas no seu tempo e não no nosso. E que possamos caminhar sempre com espírito de gratidão e de louvor a Ti. A todos nós dê um domingo abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.